Então hoje nós vamos entrar mais uma vez no assunto onde nós estamos vendo, nós já estamos no ponto da criação. Nós já vimos a criação dos anjos, já falamos sobre Deus, vimos que Deus, quem é Deus, que Deus não teve um princípio, não teve um fim, que Ele criou os anjos, né? Nós vimos isso tudo, a criação dos anjos. No domingo passado nós vimos a criação do mundo físico, né? Esse mundo a qual nós vivemos. Nós vimos que Deus criou o universo, vimos que Deus criou o universo, cada dia Ele foi criando elementos desse universo. No primeiro dia Ele criou a luz, deu forma à terra, criou a luz, depois Ele fez separação de águas e águas, né? Nós vimos que Deus criou o firmamento. Os irmãos lembram quando nós falamos do firmamento, que é aquela água que existia em volta da terra? Então, Deus criou esse firmamento, essa água que existia em volta da terra, onde nós vamos ver se realmente essa água hoje continua em volta da terra, ou se essa água não está mais em volta da terra, e se ela não está mais em volta da terra, para onde ela foi, né? Nós vamos ver isso tudo em missões futuras. E nós vimos que no sexto dia, Deus praticamente terminou de criar o universo. Deus deu vida aos animais, criou todos os animais da terra, os animais marinhos, os animais terrestres, as aves. Deus deu vida, criou a planta, colocou vida na terra. Mas para que Deus criou isso tudo? Qual era a intenção de Deus criar isso tudo? Deus queria criar a terra justamente para Ele ter um zoológico aqui na terra, cheio de animais, para ter um jardim botânico aqui na terra, cheio de plantas coloridas. E nós vamos estudar hoje, meus irmãos, que o propósito maior da criação está por vir. Nós vamos ver hoje a criação do homem, do primeiro homem. Deus criou isso tudo aqui, criou todo o universo, toda a terra, para colocar o homem nela. É como um casal que está pretendendo ter um filho, aí descobre que a sua esposa está grávida, aí eles começam a preparar o enxoval do bebê, né? Arruma o quarto, né? Bota os bonequinhos no quarto, começa a comprar roupinha, fralda, começa a fazer aquele preparativo todo, para quando chegar o bebê já chegar com praticamente todas as suas necessidades supridas. E Deus fez isso também. Nós podemos ver, meus irmãos, que Deus poderia ter criado tudo preto e branco, não precisava criar tudo colorido. Ele criou as plantas, cada uma de uma cor. Ele poderia ter criado as plantas tudo com o mesmo cheiro. Deus não necessita de planta, das cores, dessas coisas. Mas não, Ele criou cada planta com cheiro. Ele poderia ter criado as frutas, cada um com gosto diferente, cada um com gosto só. Não precisava as frutas ter gostos diferenciados. Eu poderia ter criado uma fruta só, já era suficiente. Mas não, Ele criou várias frutas com vários gostos. Isso tudo, meus irmãos, para o conforto da sua obra-prima, para o conforto daquilo a qual Ele ainda iria criar. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Mas antes de lermos Gênesis, eu gostaria que um irmão abrisse lá em Isaías, capítulo 45, e lesse somente o verso de número 18. Isaías 45, 18. O que diz aí na Bíblia de vocês? Isaías 45, 18. Então nós vemos aí, Ele criou a terra para quê? Para ela ficar vazia? Não, Ele criou a terra para ela ser habitada. Então Ele tinha um propósito de habitar a terra, né? Ele não criou a terra para ser vazia, como diz aí em Isaías. Ele tinha um propósito, ele não estava simplesmente, Deus não simplesmente, Ele estava andando lá no céu com seus anjos, e simplesmente falou assim, deu um estalo na cabeça de Deus e falou, vou criar a terra, do nada.
Não, ele tinha um propósito, o porquê ele estava criando o universo, porquê ele estava criando a terra. Ele não criou por acaso, como a gente muitas vezes está em casa sem fazer nada, aí de repente do nada, vou fazer um bolo. Aí faz um bolo, às vezes nem come o bolo, né? Faz por fazer. Mas Deus não, Deus tinha um propósito. Em tudo o que ele faz, Deus tem um propósito. Então vamos lá em Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. Alguém lê aí para mim? Gênesis 1, 26. Beleza. Gênesis 1, 26. Nós vemos aqui, ele falando, façamos o homem, o irmão Moisés leu, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus falando aqui numa forma plural. Com quem será que Deus está conversando ali? Façamos o homem a nossa imagem. Com quem Deus está dialogando? Exatamente, a Trindade. Deus é três pessoas como Deus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo dialogando, falando. Façamos o homem a nossa imagem. Vamos fazer o homem. E é interessante que nesse verbo nós vemos aqui que ele estava planejando em fazer o homem. Não foi simplesmente algo assim que ele fez por acaso também. Houve um planejamento. Assim como muitas vezes nós queremos construir uma casa, estamos querendo construir a nossa igreja ali no terreno, existe um planejamento, faz uma planta, conversa aqui com um, conversa aqui com outro. Deus estava conversando, eles estavam dialogando entre eles, mostrando que Deus, Ele é três pessoas. Nós vimos que a palavra para Deus, em Gênesis 1:1, é Elohim, né? E Elohim é a palavra Deus na forma plural. Literalmente, ali está dizendo assim, deuses. A palavra Elohim significa deuses. E no verso 26 confirma isso, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas aí eu pergunto para vocês, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? O que significa ser igual a Deus? Alguém tem alguma ideia do que é ser igual a Deus? É interessante, né? A gente ouve muito essa expressão, né? Você é a imagem e semelhança de Deus. Será que Deus é parecido com o irmão Moisés? Será que Deus é parecido com o nosso irmão José? Será que Deus é parecido com a nossa irmã Juliana? Com a nossa irmã Dani? Será que Deus tem o rosto dessas pessoas? Será que é isso que Deus quer dizer? É interessante, quando eu era adolescente, a gente brincava da seguinte forma, né? Aquela zoação de adolescente, um brincando com o outro, falando, você é feio. Aí a pessoa fica triste, eu sou feio, não sei o quê. Aí fala, não, você não é feio não, você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é feio. A Bíblia não está falando do nosso exterior. A Bíblia não está falando do nosso corpo exterior. A Bíblia, quando fala aqui, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está falando que Deus atribuiu ao homem 3 atributos de ser parecido igual a Deus. Ele dotou o homem, o primeiro homem, de intelecto. Ele colocou inteligência no homem, porque Deus é um ser inteligente. Deus dotou o homem também de emoções, botou emoções no homem, amor. Muitas vezes o homem sente raiva. Deus também tem essas emoções. E Deus também dotou o homem de vontade própria, porque Deus tem vontade própria. Então, quando a Bíblia se refere aqui, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é justamente nesses atributos, nessas
coisas que nós somos dotados de inteligência, somos dotados de emoções e dotados de vontade própria. Deus fez o homem inteligente para que o homem possa conhecê-lo. Deus queria se dialogar com o homem, Deus queria ter um diálogo com o homem, um relacionamento. Então Deus dotou ele de inteligência. Deus dotou o homem de emoções porque Deus queria ser amado pelo homem. E Deus dotou o homem de vontade própria, livre-arbítrio, porque Deus queria que o homem escolhesse em estar com Deus ou não estar com Deus, né? Deus não criou robô. Deus, ele estava querendo criar um homem que fosse livre para escolher aquilo que ele queria, assim como Deus também faz. Até aqui alguma pergunta com relação a isso? Então nós somos parecidos com Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus no nosso aspecto interior, né? Então vamos ler aí o verso número 1, capítulo 27. Aí o verso diz assim, o 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou. Aí o verso 2 de número 7 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então nós vemos aqui que Deus formou o homem diferentemente das outras criação dele. A criação dele, ele foi falando, haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e águas, e houve separação entre águas e águas. Faça brotar a porção seca no meio da água. Deus foi falando e foi acontecendo. Que a água seja povoada pelos animais marinhos, e apareceram os animais marinhos. Enche a terra de toda a relva, aí encheu a terra de toda a flora, que nós conhecemos. Mas o homem não. O homem, ele foi criado de uma forma diferente. Deus criou o homem do pó da terra. A palavra de Deus diz que ele fez o homem do pó da terra. Nós não sabemos exatamente como é que foi isso, se Deus simplesmente fez um bonequinho ali do barro, fez um bonequinho, mas a palavra de Deus diz que o homem foi criado da terra. E é interessante que a biologia, ela comprova que no nosso corpo, no corpo humano, existe, eu não lembro quantos elementos, mas existe alguns elementos que são encontrados no solo. Existe no nosso corpo. Interessante, né? Mostrando que o homem realmente veio da terra. No nosso corpo tem ferro. Ferro também é encontrado na terra, né? Potássio. O potássio, inclusive o potássio é até usado para adubar, né? As plantas, né? O potássio é encontrado na terra. Então, no nosso corpo existe o quê? Carbono, zinco. Aí, os irmãos sabem isso melhor do que eu. Então, nosso corpo existe elementos que são encontrados no solo, comprovando realmente que o homem veio da terra. Ah, é? Todos os componentes orgânicos que o homem tem, a terra tem em todas as proporções? Nas mesmas proporções. Ah, isso eu não sabia. Uma curiosidade legal. Então, aí ó, mostrando realmente a ciência, mais uma vez, comprovando que Gênesis capítulo 1 é verdadeiro. Lembra que a gente falou domingo passado que Gênesis capítulo 1 é muito debatido pelos cientistas e que eles recusam acreditar em Gênesis capítulo 1, mas só que a ciência cada dia está comprovando. Comprovou que a luz realmente ela não depende do sol, por isso que Deus criou no dia primeiro a luz e no quarto dia o sol.
comprovando que realmente existiu essa água em volta da terra, essa água que a gente chama de firmamento em volta da terra, comprovando isso, e isso tem um porquê, nós vamos ver também isso aqui na lição de hoje, um dos propósitos dessa água. Então, a ciência, a cada dia, ela se dobra a Gênesis capítulo 1, a criação de Deus. Evolução, até hoje não foi comprovado, mas a criação, a cada dia, está se tornando uma ciência cada vez mais forte. Então, nós vemos aqui no verso 7 do capítulo 2, que Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Quando Deus fez o homem ali do pó da terra, o homem não tinha vida. Ele era como se fosse um defunto, algo sem vida. Ele não tinha vida, ele formou ali e não tinha vida. Deus, para dar vida ao homem, ele soprou o fôlego da vida. Ele deu vida ao homem, é isso que a palavra de Deus quer dizer. Deus colocou vida naquilo que ele tinha criado. E o homem passou, como diz ali ser alma vivente. Sem esse sopro do Todo-Poderoso, sem esse sopro de vida de Deus, o homem seria como um corpo, seria como um defunto, não teria vida, não seria dotado de intelecto, que nós vimos, não seria a imagem e semelhança de Deus, seria dotado de intelecto, de emoções ou de vontade própria. Mas Deus colocou o fôlego da vida no homem, e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aqui que Deus é o único ser no universo que pode criar vida. Satanás, ele é bem forte e é poderoso também, mas Satanás não tem o poder de criar vida. Satanás não cria outros demônios. Só Deus tem poder de criar vida. Aí existem pessoas que vão dizer, mas o homem está cada vez evoluindo nessa parte, está fazendo clones, fez clone lá da ovelhinha Dolly, né? Mas o homem fez o clone, mas não criou a vida. Ele tirou a vida ele copiou a vida de um lugar. Precisou de um DNAzinho ali. Precisou de células. Precisou de algo. Escaneou. Copiou. Escaneou. O homem copia, mas não cria, né? Só Deus cria vida. Só Deus cria vida do nada. O dia que o homem, eles falam que a partir do momento que eles conseguirem clonar o outro ser humano, eu vi um cientista falando isso na televisão, a partir do momento que nós conseguimos clonar um ser humano, aí nós vamos ser igual a Deus, ele falou. Ele pode clonar outro ser humano, não sei, de repente a ciência chega nesse ponto, se Deus permitir assim, mas ele jamais vai ser igual a Deus, porque igual o irmão aqui falou, ele escaneou a vida, ele copiou. Deus não, Deus criou do nada. Ela já nasceu com uma idade da outra. Aonde as células já estavam velhas, né? Velhas. Morreu até antes. Assim, já havia com uma idade já. E essa agora já vem com essa idade, com essa célula. Ou seja, ele só. Aí logo após um tempo, onde ela morreu, já velha. Já velha. Assim, a aparência era novinha, mas as suas células já eram velhas. Entendeu? Então não criaram nada. Não criaram nada. Só escanearam. E não ficou perfeito, né? E tantos erros houve antes da Dolly, né? Animais que foram defeituosos, que eles sacrificaram. Agora imagine clonar um homem. Aí o homem é clonado defeituoso, igual foi os outros animais antes. Aí o que vai fazer? Vai matar? Vai matar, né? Vai sacrificar. The Walking Dead, né? Gênesis capítulo 1, verso 28 a 30. Gênesis capítulo 1, 28 e 30 diz assim: Deus abençoou, depois dele ter criado o homem, né? Nós vemos assim, que você vê aqui que a Bíblia ela joga lá na frente os detalhes, depois ela volta para trás. Os judeus eles têm essa mania na literatura dele. Eles escrevem um relato todinho, depois eles vão dando os detalhes.
Nós vemos que os detalhes estão no capítulo 2, mas no capítulo 1 ele já disse que o homem foi criado e tal, mas sem detalhes, né? Aí o verso 28 diz assim: Deus abençoou o homem e a mulher, né, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: ainda tenho-vos dado todas as ervas de que produzem sementes e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, elas vos servirão como mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimentos, e assim foi. Então nós vemos aqui que Deus, além de criar o homem, Ele colocou o homem na terra, e Ele colocou o homem não simplesmente para ter uma vida boa aqui na terra, Ele colocou o homem como administrador da terra. A palavra de Deus diz que ele deveria cultivar, administrar a terra. Deus não colocou o homem na terra para ele ficar parado. Deus colocou o homem para administrar a terra, administrar a criação dele. É como um empresário que tem muitas posses, tem uma empresa enorme, aí ele tem um filho que vai ser o herdeiro dele, aí quando o filho dele chega a uma tal idade, ele pega o filho dele: ó, vem cá, agora eu vou te ensinar para te passar o meu ofício, para você administrar as empresas no meu nome. Foi isso que Deus fez com o homem. Ele criou a terra, criou o homem, colocou na terra e pediu para que o homem administrasse a terra, cultivasse, cuidasse. Todos os animais irão te sujeitar, tudo que tem na terra é para você. Aí é interessante, uma vez eu vi uma frase na traseira de um caminhão, caminhoneiro é cheio de colocar frases, né? Meu pai é caminhoneiro, aí eu já vi muitas frases dessas de caminhoneiro. Aí, uma das frases lá que diz assim, que quem inventou ou quem criou o trabalho não tinha o que fazer, né? Aí a gente vê aqui em Gênesis 1 que quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Deus criou o homem e criou o trabalho para o homem. Significa o quê? Que o homem não é para ficar parado. Foi Deus que criou o trabalho. Aí muita gente está lá no nosso trabalho: poxa vida, quem inventou essa porcaria de trabalho? Foi Deus que criou o trabalho. Deus não quer que o homem fique parado. A própria palavra dele diz que Deus não gosta de preguiça. Deus está trabalhando, Deus trabalha. Então ele criou o homem para trabalhar, não para ficar parado. Porque o homem parado, ele faz besteira. Ele trabalhando faz besteira, ocupado, né? A formiga trabalha. Salomão disse: mente vazia, oficina de Satanás, né? Porque quando você está à toa, aí os pensamentos ruins começam a vir. Agora, quando você está ocupado, muitas vezes você não consegue pensar nas coisas ruins, porque você está se ocupando ali, né? Então Deus criou o homem, colocou o homem como administrador daqui da terra. Até aqui alguma dúvida, irmãos, na criação do homem? Eu ainda não entrei na criação da mulher. Eu vou falar um pouco sobre a criação da mulher também. Mas até aqui alguma dúvida? Não? Então, meus irmãos, vamos continuar aqui o nosso estudo. Gênesis 2, capítulo 1. Nós vamos ver aqui que Deus ele criou, Deus ele colocou um homem num lugar também especial. Além da terra, de ter feito a terra, ele colocou o homem também para cuidar de uma coisa especial que era de Deus, e colocou o homem nesse lugar. O capítulo 2 diz assim, ó: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Nós vemos que Deus no 7º dia, ele descansou. Por isso que muitas vezes o sábado para algumas pessoas é o dia de não fazer nada, né? Porque diz, até Deus descansou no 7º dia, né?
A palavra aqui no original para descansou significa o seguinte, irmãos: não é que Deus simplesmente acabou, fez aquele trabalho, teve uns 6 dias para fazer a terra, formou o homem, formou a mulher, aí ele chegou, agora eu estou cansado, vou tirar esse dia para eu descansar. Deus não se cansa. A palavra no original aqui quer dizer que é o seguinte, que não existia mais nada para ser feito. Deus já havia feito tudo. Ele concluiu. Não tinha mais nada para completar na criação. Deus já havia criado tudo que era necessário. Então, o 7º dia, ele parou para contemplar a sua criação. Foi um descanso de contemplação. Ele estava contemplando a criação a qual ele havia criado. Era uma contemplação. Mas para nós, seres humanos que se cansa, Deus estava mostrando que também é necessário ter um dia de descanso. Não é para trabalhar de domingo a domingo. Deus também está querendo mostrar para o homem que ele necessita de descanso. Não quer falar? Tem vezes que eu trabalho de domingo a domingo. Tem vezes que a necessidade, né, de acordo com a crise a qual nós enfrentamos, né, faz com que a gente trabalhe de domingo a domingo e muitas vezes até mais do que o horário permitido, mas o nosso corpo sente. Muitas vezes a gente não sente na hora, mas depois, a longo prazo, quando a gente chegar numa certa idade, a gente vai sentir o esforço que a gente fez com o nosso corpo. A médio prazo. A pessoa que dorme, vamos supor, 4 horas por dia e levanta para trabalhar, eu estou dormindo nessa faixa mais ou menos, 2 horas. Eu sei, eu já estou começando a sentir. E eu sou novo, eu estou começando a sentir. E eu sei que mais para frente, se eu não regular isso daí, eu vou sentir mais forte ainda. Vou ter que acabar tendo piripaque. Deus não fez o homem para isso. Deus fez tudo certinho. Vê ali que ele dividiu tempos em estações, tudo certinho, meu. Tudo certinho. Mostrando para o homem, ó, tá tudo certinho, ó, estações, um para governar o dia, outro para governar a noite, a terra dando um giro em volta de si um dia, dando a lua dando um giro em volta da terra, é um mês, e a terra e a lua dando em volta do sol, uma volta em volta do sol, é um ano. Então Deus já veio mostrando o seguinte: eu criei uma ordem, em 6 dias eu trabalhei, no 7º, descansa. No 7º descansa. Depois nós mais para frente vamos ver, porque aí algumas pessoas vão perguntar, mas tem igreja que se reúne no sábado, tem outros que se reúne no domingo, então não era para se reunir no sábado. Depois a gente mais para frente vê, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Mas o que Deus está querendo mostrar aqui é o seguinte, que ele não descansou literalmente, ele contemplou a sua obra. Deus também, ele não se limita a tempo, a 6 dias, a 24 horas, mas Deus fez questão em criar a terra em 6 dias, porque Deus estava colocando a hora, o tempo para o homem, porque o homem é limitado. Deus é ilimitado, mas o homem é limitado. O homem necessita da hora de descanso. O homem necessita do dia de folga, né? Então Deus, ele estava querendo mostrar que o homem necessita de um dia de descanso, sim, né? Um dia de folga. Um dia de folga. Muitas vezes a gente força bastante o nosso corpo, como o irmão aqui mesmo falou, né? Mas eu também, muitas vezes, a gente faz isso. Mas a gente sabe que o nosso corpo não está preparado para isso, né? Nosso corpo acaba sofrendo por isso. Aí vem doenças, aí muita gente pergunta, poxa, eu sempre tive uma vida boa, tal, pai. Começa a surgir problema no coração, estresse, pressão alta. A última vez que eu medi minha pressão sempre foi 12/8. Eu fiquei assustado. Sempre foi 12/8. Nunca, sempre, todo ano eu faço exame e tal. 12/8. Aí a última vez que eu fui medir minha pressão estava quanto, amor? 15/9. Aí eu falei, caramba, nunca chegou nesse ponto. Eu falei, mas então, você vê, né? O nosso corpo não é preparado, né? Nosso corpo não é preparado para essas coisas. Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Verso 4. E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, nenhuma erva no campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo.
Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então nós vemos aqui Deus falando que não havia chuva. Quando Deus criou a terra, não existia chuva para regar a terra. Então como é que Deus fazia para alimentar, suprir de água as plantas? Porque a planta necessita de água. A palavra de Deus diz aí que ele fazia descer um vapor, uma neblina, provavelmente dessa água que se encontrava em volta da terra, e essa neblina deixava o solo úmido. Essa neblina chegava e regava a terra. E foi assim que Deus foi cuidando da terra, foi cuidando da sua criação. Não existia chuva até então. O efeito estufa, a gente viu isso. A gente viu isso. Isso. A gente viu isso, que por causa dessa água aqui não existia variação de temperatura. Não existia tempo muito quente, tempo muito frio. Era um clima padrão. Era o efeito estufa, um clima só. Um clima perfeito. Não existia essa variação de tempo. Hoje está frio, hoje está quente e tal. Não existia isso nessa época. Então vamos continuar lá. O verso 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O verso 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradáveis à vistas e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, irmãos, nós vemos aqui que agora Deus, Ele colocou na terra um jardim, o jardim do Éden. Esse jardim, ele é considerado como se fosse um jardim de Deus. Nós vimos na criação dos anjos, quando nós estudamos sobre a criação dos anjos, quando Deus criou Lúcifer, que era o maioral dos anjos, Lúcifer habitava onde? Nós vimos lá, Lúcifer, ele habitava o jardim do Éden. Lúcifer guardava o jardim do Éden. Ele habitava, Deus colocou Lúcifer no jardim do Éden, quando criou Lúcifer. Ele deu uma posição privilegiada para Lúcifer. Quando ele se rebelou, Deus o expulsou da sua presença. Irmã Paula. Isso. E aí ele só vai dar vida para esse homem lá no versículo 7, é isso mesmo? Não, ele deu vida mesmo quando ele criou o homem. É que é o seguinte, é como eu expliquei, a literatura judaica, porque a Bíblia foi escrita por judeus, não está na ordem. Não, é por isso que a gente estuda de forma cronológica, porque aí muitas vezes a gente lê a Bíblia, é por isso que é importante estudar de forma cronológica, que nem esse estudo está ensinando. Cronologicamente, a Bíblia não está organizada dessa forma. E a literatura judaica é interessante, que nem a literatura judaica, ela narra um acontecimento, que nem ela narrou ali a criação em 7 dias, em 6 dias. Aí depois ela volta naquela narração, aí lá na frente ela volta naquela narração dando os detalhes. É o que aconteceu, ela narrou no capítulo 1 a criação, aí diz que lá no 6º dia Deus criou a flora, criou os animais terrestres e criou o homem, tudo no 6º dia, diz só assim. Aí depois lá no capítulo 2 ela volta para o 6º dia para dar mais detalhes da criação do homem. Essa é a literatura judaica. E é por isso que a gente está estudando assim de forma cronológica, porque a gente vai estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, muitas vezes não entende, por que está aqui e o negócio lá atrás? Aí a gente estudando dessa forma, a gente está tentando organizar a Bíblia de forma cronológica, para ficar mais claro da próxima vez que quando vocês concluírem esse curso, vocês vão ver quando vocês lerem a Bíblia, isso vai estar mais claro na mente de vocês. Quando um pastor estiver pregando lá em cima, vocês vão absorver o que o pastor está falando com mais clareza, porque vocês vão conseguir encaixar o que o pastor está falando no evento da Bíblia. Qual evento é aquilo? Entendeu? É isso mesmo. Pode fazer pergunta desse jeito, Paulo, que esse é o objetivo do nosso estudo. Onde eu parei? No verso... Está falando sobre o jardim do Éden, né? Então Deus criou esse jardim, colocou esse jardim na terra e colocou o homem nesse jardim para cuidar desse jardim.
É interessante que muito é discutido onde está esse jardim, ou onde esse jardim se encontrava. A gente não tem uma localização exata pela Bíblia. Eu vou mostrar aqui no mapa, para ver se consigo esclarecer um pouco melhor sobre essa questão do Jardim do Éden, a localização dele. Esse mapa tem na Bíblia de vocês, nas últimas páginas da Bíblia de vocês, se vocês virem. Moisés foi o autor do livro de Gênesis. Quando ele escreveu o livro de Gênesis, ele estava aqui no Sinai, nessa região aqui, ó, do mapa, Sinai. Se alguém estiver longe, quiser se aproximar mais para enxergar, eu sem óculos não consigo enxergar. Sinai. Ele estava nessa região aqui do Sinai. Aí ele diz que o jardim está mais ou menos ao oriente do Sinai. O oriente do Sinai é para esse lado aqui, ó. Não é para o outro lado, não é para o lado do Egito, não é subindo para a África, não é subindo para o continente americano, e sim para o continente asiático. Então está ao oriente do Sinai. Vamos continuar lendo aqui. A Bíblia fala mais ou menos a localização, não dá uma localização precisa, né? O verso 9, o Senhor Deus fez brotar, tal. Aí o verso 10 diz assim: saía um rio do Éden. Está dizendo que saiu um rio do jardim do Éden, para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. Esse rio ele se tornava em 4 braços, se dividia, ele saía do Éden e ele se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, esse é o nome do primeiro rio. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há não sei ler isso aqui, o que é? Bedélio. E a pedra de onix, está dizendo as preciosidades que existiam naquele lugar. Lembra que Lúcifer, como disse que Lúcifer, ele pisava nas pedras de ônix, né, era ornamentado pelas maiores esmeraldas? Então, o Lúcifer vivia aqui, né? O nome do segundo rio, verso 13, era Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 2 desse rio, que a Bíblia cita 3 rios, 4 rios, né? 2 desses rios, a gente não sabe quais são, não sabe onde está. É o Pison e o outro lá. Mas 2 desse rio, eles existem ainda, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. Se os irmãos olharem nesse mapa, aqui é o rio Tigre. Se vocês olharem também no mapa da Bíblia de vocês, vai ver lá o mapa do mundo antigo, o rio Tigre, e logo aqui do lado, o rio Eufrates. Esse rio se encontra na região do Iraque. Esse rio se encontra na região do Iraque, a antiga Babilônia. A antiga Babilônia é o Iraque hoje. Então esse rio ele se encontra na região do Iraque. Mais precisamente, como ele saía, né? Ele se encontra ao sul do Iraque, fazendo praticamente divisa com o Kuwait. Então o Jardim do Éden, mais ou menos, ele se localiza nessa região aqui, ó. Se localizava, no caso, nessa região aqui do Iraque, no sul do Iraque, fazendo divisa aqui com a região do Kuwait. Era mais ou menos aonde ficava o Jardim do Éden, tá? Não é preciso, né? A gente tem essa localização por causa desses 2 rios que até hoje existem. Os outros 2 rios, a gente não sabe quais são esses rios, né? De repente, quando Deus tirou o Jardim do Éden, levou junto com ele esse rio. Pode falar. Porque o Jardim do Éden foi um jardim físico, Real. Né, na terra. Na terra. Aí, com a queda do homem, Deus colocou o homem para guardar, para ninguém mais entrar ter acesso a ele, para parar de dar. Isso. Que homem que se chama de Nós vamos ver isso. Segura essa sua dúvida
Na próxima lição, acho que a gente já vai ver sobre isso. Tá bom? Aí na próxima lição a gente já vai ver o que aconteceu com esse jardim, então. Já que ele estava aqui, cadê ele? Mas vamos ver um pouco sobre isso, tá? Então segura a sua dúvida até domingo que vem. Questão... Pode falar. São dois países que mais conflito tem até hoje na humanidade. Então, nós vamos ver também sobre isso. Nós vamos ver também sobre isso em lições futuras. Bem futuras, tá? Então segura também a sua dúvida. Porque senão a gente vai se perder na nossa lição. Vai ir para outras dúvidas e o objetivo da lição de hoje vai ser... Mas segura a sua dúvida. Em lições futuras nós vamos ver sobre isso aí também. Mas é interessante observar, a gente olha, né? Ele diz que era encontrado bastante ouro e tal. Aí a gente olha por que nessa região, e nós vamos ver também em lições futuras, porque nessa região é encontrado bastante petróleo, tem bastante escavações de minério. Aí dá para entender um pouco, porque ali é rico, o solo lá é rico, né? Dá para entender um pouco, né? O Jardim do Éden era ali, né? Então, mais para frente nós vamos ver também sobre isso, tá bom? Então, voltando aqui, então Deus colocou o homem nesse jardim e pediu para o homem administrar esse jardim. E Deus falou, ó, de toda árvore que você está vendo aí, você pode comer. De toda árvore que está aí, você pode desfrutar dela, do fruto dela. Mas somente uma árvore você não pode desfrutar. Deus falou, Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. A árvore da vida, o homem podia comer de boa dela. Mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, Deus deu uma ordem, não coma do fruto dela. É interessante essa ordem que Deus dá para Adão, não coma do fruto dessa árvore. É interessante, Deus poderia dizer assim para Adão, ó, não chegue perto dessa árvore, ou não toque no fruto dessa árvore. Deus não deu essa ordem para Adão, não toque no fruto. Deus falou assim, não coma. Sabe por quê? Porque Adão teria que participar, ele teria que fazer uma escolha, se ele queria comer daquele fruto ou não. Porque Adão poderia estar descansando debaixo daquela árvore, na sombra daquela árvore. De repente aquela árvore tinha uma sombra gostosa. Aí Adão está lá dormindo debaixo da sombra daquela árvore. Aí de repente cai um fruto maduro em cima de Adão. Aí ele já tocou no fruto, então pecou. Não, mas essa não foi a ordem que Deus deu. Ele tinha que comer. Não tinha que ser algo acidental. Igual quando nós vemos aí, ó, não pise na grama, aquelas plaquinhas, né? Não pise na grama. Deus poderia ter colocado uma plaquinha, não pise nesse lugar. Mas Deus não colocou essa plaquinha, porque de repente o homem poderia correr, tropeçar e cair ali, né? Aí seria um acidente. Não, o homem teria que escolher. E ele teria que arrancar do fruto da árvore e comer. Então era uma escolha que o homem teria que fazer, né? E Deus... Pode falar. Sabe? Deus sabia. Deus sabia, sim. Deus sabia, mas Deus escolheu o homem para escolher, se ele queria ou não. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O homem, quando foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus é como nessa figura aqui, ó. Ele tinha total acesso a Deus, né? Corpo, alma e espírito, perfeito. O relacionamento do homem com Deus era perfeito. A partir do momento que o homem desobedecesse a Deus, como ele disse ali, Deus deu uma ordem, deu uma sentença só. A partir do momento que você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. E o que significa essa morte? Essa morte, meus irmãos, ela significa a separação de Deus. Não somente a morte física, mas simplesmente também a morte espiritual. O que ligava o homem a Deus iria morrer. Iria existir uma barreira na ligação de amizade entre o homem e Deus. Uma barreira no relacionamento entre o homem e Deus. Seria também a separação do corpo, a morte física. Não no exato momento que desobedecesse, mas existiria morte física.
E também a separação de Deus para sempre no lago de fogo. Aonde Deus preparou o lago de fogo para quem? Para Satanás. Deus criou o lago de fogo para Satanás e seus demônios quando desobedeceram. Deus não jogou eles lá ainda, ou parte deles. Mas Deus preparou o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Mas se o homem escolhesse também se separar de Deus, desobedecer a Deus, ele também iria tomar o mesmo destino do diabo e seus anjos, e seus demônios. Então a morte que Deus está falando aqui é justamente essa morte. É como um galho de árvore que você arranca da árvore. Quando você arranca um galho de uma árvore, ele murcha logo? Não, ele fica verdinho ainda. Está do jeito como estava lá, na mesma cor, na mesma proporção, está verdinho, bonito, igual quando você arranca uma flor da árvore, uma flor da sua raiz, ela continua ali brilhando, cheirando, mas depois de um tempo ela vai murchando, ela vai morrendo aos poucos. Por quê? Porque ela foi desligada daquilo que dava vida a ela. Ela foi desligada daquilo que dava vida a ela. Então, aquilo que ela necessitava para receber vida, ela já não estava mais ligada. Foi cortado. E assim é o homem quando desobedece a Deus. Ele é cortado daquilo que dá vida a ele. O que dava vida ao homem era o próprio Deus. Então, a partir do momento que o homem escolhesse desobedecer a Deus, ele seria desligado, né? O salário do pecado é a morte. Deus ele já estipulou o preço da desobediência. O preço da desobediência é a morte. Não existe outra forma de pagar pelo pecado que não seja pela morte. Deus já falou isso. Ele estipulou qual seria o preço da desobediência. O valor. Cada coisa tem um preço. E a desobediência a Deus significaria a morte. Verso 18, irmãos, já estou terminando. Gostaria de falar rapidamente sobre a criação da mulher. Até aqui alguma dúvida? Não, né? Do Éden, do homem, da ordem que Deus deu para o homem, né? Bom, José. Sim, muito importante. Muito importante isso. Corpo. Isso. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vimos que isso é dotado de inteligência, sentimentos, né? Emoções e vontade própria. O homem ele foi criado em corpo, alma e espírito. Ele foi criado corpo, alma e espírito. Existe no homem o corpo físico, né? A alma você pode classificar como as emoções, o intelecto, né? A alma e o espírito. O que seria o espírito? O espírito é aquilo que te liga a Deus. O corpo é esse corpo material que nós temos. A alma são as nossas emoções. A alma, as nossas emoções, a nossa inteligência, isso tudo está englobado na alma. E o espírito, aquilo que te liga a Deus, né? Existe um versículo que diz que o Espírito de Deus testifica com o seu espírito de que você é filho de Deus. Usar a palavra entendimento. Entendimento. Então, assim, o meu entendimento se afirma com o entendimento de Deus, o entendimento de Deus se afirma com o meu entendimento. É isso que eu entendo como referência. Isso. Então, quando eu estou adorando em espírito e verdade, com o meu entendimento e com a minha sinceridade. Sinceridade, é isso mesmo. Não como eu penso, não. É com o meu entendimento. Com a razão. O meu ser. O seu ser. Aquilo que eu entendo onde é Deus. Né? É lógico, há níveis, né? Mas é isso onde o Senhor pede. O seu nível de entendimento que nós vamos estar orando a Deus ou entendendo. Verdade.
E é por isso que a gente entende quando Jesus disse, os meus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Minúsculo, espírito do homem. O homem. Aí eu trabalho com estudo, eu uso uma outra língua. Então, a melhor tradução para esse espírito é entendimento. Entendimento. Aí, interessante. Então, isso é o que a gente viu na lição 1, a questão de tradução da Bíblia. Que nem no surdo, como é que vai botar maiúsculo e minúsculo? Aí ele já achou um jeito aqui de dizer o que significa o espírito do homem. Interessante isso aí. É igual quando um missionário vai traduzir a Bíblia numa língua que não tem aquela conotação. Que nem o grego. Vocês sabiam que o grego não tem maiúsculo e minúsculo também? Deus lá muitas vezes, a gente bota aqui Deus, quando é o Deus nosso, com letra maiúscula, né? No português. No grego não, no grego Deus não está com letra minúscula. Porque para eles não tem diferença. Para eles não tem diferença. O El, No grego não tem essa diferença. Então é importante isso aí que o irmão falou, na questão de tradução. Toda criatura precisa de alma. E é interessante, a alma, nós somos dotados de emoções. A alma é o que nos mantém vivo. A alma é o que te mantém vivo. O espírito é o que te mantém vivo espiritualmente. Mas a alma é o que te mantém vivo. O corpo sem alma. Aí nós vemos, meus irmãos, que nós somos diferentes de toda a outra parte da criação. De toda a outra parte da criação. Deus fez o homem diferente. Deus fez o ser humano diferente de toda a sua criação. Deus deu uma posição diferente para o homem. Os animaizinhos, o leão, o cachorrinho, eles têm a sua mente também. Tem. Não tem como a nossa, mas eles têm. Né? Eles têm. Mas eles não têm a mente como a nossa tem, de capacidade de intelecto, de criar coisas, de inventar coisas, de absorver, de aprender e de evoluir com esse aprendizado, né? Ele tem ali o instinto dele, ele sabe que o animal, principalmente o animal de estimação, ele sabe qual o dono se agrada mais dele e o outro não se agrada, né? É interessante os animais, que eu tenho 2 cachorros em casa, e os cachorros, é interessante, quando eles aprontam e eu vou na direção deles, eles sabem quando eles fazem coisa errada, porque eles se escondem. Eles se escondem, é interessante. E agora quando eu vou para eles para fazer carinho, eles ficam lá, de boa. Mas não, quando eles sabem que eles fizeram alguma coisa que eu vou brigar, eles se escondem, é interessante, eles entram na casinha e ficam lá dentro, escondido. É interessante, mas ele não é igual ao ser humano, né? Não é igual ao ser humano. Tem. Os animais também têm, mas de uma proporção diferente. Agora não me perguntem, uma pergunta que toda criança faz quando a gente está falando sobre a criação, né? Não me façam essa pergunta, se eles vão para o céu. Eu não sei. Eu não sei. Quando eles morrem, para onde eles vão? Eu também não sei. Deus não deixou isso ser revelado na Bíblia, né? Mas toda criança faz essa pergunta, né? Quando você está falando sobre a criação, e o meu cachorrinho, quando ele morre? Quando ele morrer, ele vai para onde? Eu não sei. A criança acredita que vai para o céu. Eu acreditava. Eu sinceramente, eu quero acreditar. Eu, como amante de animais, eu quero acreditar. Né, que quando eu estiver lá no céu, eu vou ver todos os animais meus que eu já tive que morreu. Né, mas eu não sei, não me faça essa pergunta, porque é difícil demais. Deus não deixou revelado na palavra dele. Eu sei que lá no céu vai ter, porque a Bíblia, quando fala lá em Apocalipse, no novo céu, na nova terra, diz lá do leão, diz lá dos animais, então lá vai ter. Mas se são esses daqui da terra que foram para lá, eu não sei dizer, tá bom? Então, irmãos, eu vou encerrar o estudo de hoje por aqui, por causa da hora. Eu não gosto de passar da hora, mas
no domingo que vem. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos e não perdessem o estudo do domingo que vem, porque o domingo que vem nós vamos entrar no